Nosso convidado de hoje, Duarte Cultura, é empresário, chefe de cozinha, empreendedor. É de uma família super conhecida do restaurante Madalosso, mas também construiu a própria história, a própria trajetória, abriu vários restaurantes, criou a revista Tutano e o Fórum Tutano Gastronomia. Beto Madalosso, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado a você, eu que agradeço. Você tem, tua família tem um legado imenso em Curitiba, né? Como é que é? Quais foram os desafios e as vantagens de carregar esse sobrenome? Então, eu costumo dizer que eu fui forjado dono do restaurante porque a conversa, desde que eu me conheço por gente, em casa, sempre foi como é que está o movimento, como é que fala do atendimento do garçom, fala da reclamação do cliente. Então, além de a gente morar no estacionamento, porque as casas que tem no estacionamento do Madalosso é toda a minha família, a casa do meu pai, onde eu me criei, onde eu nasci, e mais 5 irmãos. Então, além de a gente morar numa proximidade assim, quase que quintal de casa mesmo, né, minhas brincadeiras, onde meu playground, digamos assim, era o estacionamento do restaurante, era o parquinho do restaurante. Então, além desse convívio muito íntimo com o negócio, muito próximo mesmo, o assunto, a conversa sempre foi essa. Então, a gente vai ouvindo aquilo, e começa a trabalhar muito cedo, porque quem trabalha em restaurante, quem tem uma família de restaurantes, normalmente também se cria ali. Não é só o caso do Madalosso, acho que os pequenos restaurantes, no mundo inteiro eu vejo que é assim, os filhos são sempre juntos, envolvidos ali, a hora que vê tá trabalhando, porque é um trabalho muito intuitivo, né? Você limpar uma mesa, você atender um cliente, você atendendo a recepção, assim, você não precisa ter uma formação nenhuma. Então, a gente começa a trabalhar e nem percebe. Então, quando se fala em vantagem, eu acho que tem essa formação mesmo, assim, né? O que muitas pessoas tentam entrar no ramo hoje, elas às vezes vêm de outro setor e tal, e se deparam com um negócio que é muito desafiador. E eu aprendi isso sem perceber. Então, esse é um ponto. Minha família me ensinou muito, né? Eu tenho um histórico ali de aprendizado e tal. O desafio, né, é um pouco, claro, eu tenho um sobrenome a carregar, de entregar qualidade, de fazer um trabalho bem feito. A expectativa que as pessoas colocam, né, quando fala esse nome já é muito alta. Então, ao montar o negócio, ao entregar um prato para um cliente, um serviço para um cliente, a minha régua também está lá em cima. Então, apesar de eu ter toda a vantagem de ter aprendido, tem um desafio de superar a expectativa. Agora você falou desse, né, eu cresci nesse meio, eu fui levado a isso, mas você tem uma formação, né, você é formado em administração, economia. Essa formação acadêmica também trouxe um outro olhar para você, nos teus negócios. Eu fiz administração também porque tinha a ver, né, a hora que eu vi eu já estava dentro do negócio e tal, então era o curso que tinha relação. Eu acho que até tentei outras coisas, mas não passei, mas acabei passando em administração, o que funciona, porque dá uma base para fazer gestão que... Mas veja também, assim, o nosso segmento ele não depende de uma gestão complexa administrativa, né? Eu costumo dizer também isso, assim, a gestão de restaurante é uma gestão de conta de casa. Não estragar produto que está na geladeira, não perder, né, não jogar fora, não comprar com exagero, fazer aquela conta assim de comprar o justo, justamente para não ter perda e tal, colocar um preço sobre aquilo, o serviço, enfim, é uma conta simples, mas a administração, claro, me dá uma base, porque hoje eu não faço pessoalmente a parte gestão financeira do meu negócio, mas quando eu contrato uma pessoa que tem um financeiro que trabalha comigo, eu tenho assim, uma base para falar com ele sobre várias coisas que ele apresenta, dos relatórios e tal. Então, sim, né, eu tenho essa formação também que me ajuda no meu trabalho hoje em dia, sem dúvida. E você já comparou a criação de um restaurante com um processo artístico, né? E hoje os negócios até fogem dessa influência italiana, digamos assim, o restaurante italiano por si só. O caso do sambiquira, né, que é a comida de boteco, né? Você tem esse olhar também nessa diversidade, diversificar os negócios. E pensar nesses conceitos. Quando eu brinco com esse negócio de arte, assim, porque eu acho que o empreender tem muito relação com um processo criativo mesmo, assim, que pode ser escrever um livro, que você começa um projeto e você entrega ele no final, ele está concebido aquilo, uma pintura ou um disco, sei lá, né,
um álbum musical, assim. A gente, quando pensa no negócio de gastronomia, eu, quando penso, pelo menos eu funciono assim, eu penso nesse conceito. O que isso... Mesma coisa que um álbum musical, você pensa no conceito. O que ele vai trazer para quem vai ter a experiência de ouvi-lo depois? Então, o que a pessoa vai sentir quando entrar aqui dentro? Porque ela tem que ter uma sensação boa, ela tem que... sem perceber, não é algo que ela vai, né, ter que se aprofundar em algum pensamento para entender, não, ela vai ter que entrar ali e sentir algo que acolhe. Então é desde o que a gente coloca nas paredes, a música que toca na nossa playlist, o conforto mesmo em si, a cadeira, a temperatura do ambiente, a temperatura da luz, e aí a concepção das receitas mesmo que vem completar isso com esse conceito. Então, se eu falo um boteco, o que serve em boteco? Aí a gente vai estudar isso. O que é uma comida fácil do dia a dia, que a pessoa não vai gastar muito e tal. Que tipo de bebida é cerveja de garrafa, tem a ver com a caneca gelada. Aí você começa a trabalhar em todo esse para envelopar esse negócio, para a pessoa entrar ali e falar assim, eu estou num boteco, né? Eu não estou numa coisa que não tem a ver com boteco, assim, né? Então, e é fascinante fazer isso porque demanda estudo, demanda muita... Eu relaciono muito com as pessoas que me seguem ali na rede social e tal, e fico perguntando, o que não pode faltar num boteco? Não pode faltar amendoim com pele, não é só amendoim. Né? Não pode tem que ter chopp Brahma, por exemplo, né? Todo mundo quer tomar o chopp Brahma. Então, uma infinidade de coisas que a gente vai construindo e colocando, entendendo, e um pouco daí diferente do lançamento de um álbum musical, é que a gente entrega ele nesse lançamento, inaugurou. Só que depois dali a gente continua construindo, e ele vai também ganhando mais formas e ganhando uma experiência ainda mais interessante, até porque tem esse feedback do cliente que a gente está todo dia ouvindo. Isso daí funciona, você fala do Sambiquira, que não tem relação com um restaurante italiano, mas ele funciona exatamente da mesma forma. Assim, a concepção é de um boteco brasileiro, mas quando a gente olha para um negócio, uma trattoria italiana também, é um estudo em cima daquilo, pega os livros, né, o que serve, por que é feito assim na região X da Itália e tal. Mas a concepção o processo criativo é muito parecido. Você comentou agora de redes sociais, né? E nos últimos anos a gente tem uma enxurrada de influenciadores, né? Do que isso ajuda e atrapalha, né? Até porque acho que as pessoas não têm muita noção, né? Às vezes o influenciador vai lá, é pago para falar do restaurante. Como é que você vê essa relação? Eu acho um fenômeno até natural por conta da existência da rede social. Eu não sei, eu acho que ajuda mais do que atrapalha. E acho que assim, o compromisso de quem está fazendo aquela publicação, porque é pago, não é pago, mas... Vai dar credibilidade também. A pessoa tem que ter uma credibilidade quando coloca ali, porque ela também tem que... O seguidor dela tem que sentir que pode confiar naquilo. Não basta a pessoa falar em comida boa e de repente coloca uma coisa que não tem nada a ver com aquilo só porque foi pago, então quem está seguindo falou, opa, isso aqui eu não posso mais confiar. Tem trabalhos muito bem feitos, assim, de pessoas da influência de gastronomia que vão e se interessam, estudam comida e começam a ter cada vez uma percepção melhor daquilo que fazem, outros menos, mas eu não sei, assim, eu acho que é bom, é mais um agente nesse cenário todo, assim. E você se preocupa com esses, por exemplo, os cenários instagramáveis, né? Quando as pessoas vão no restaurante agora, às vezes vão muito mais pelo lugar, pela foto, do que pela própria comida, né? Tem essa... Então, assim, essa pergunta é interessante porque, na verdade, eu acho... muito arriscado assim, você depender disso, né? Não tem, assim, na minha vivência, percebo isso, não tem nenhum questionamento sobre como a pessoa vai sair jantar fora, almoçar fora, que o ponto principal é a comida, o peso maior é sempre a comida e um atendimento. Se a parede é bonita, você tem um espelho, sei lá, uma sala de espelhos onde você pode tirar uma foto, isso é completamente secundário. Legal, tira foto, mas voltaria? Não, se a comida não for boa, você não voltaria para tirar uma foto. Você quer num lugar que você come bem. Lugares que você come bem e tem bom atendimento, você voltaria se tem espelho, não tem espelho, se tem rede social, não tem rede social. Até isso é interessante, assim, eu mesmo tenho hábito e vejo muita gente assim,
clientes fiéis de lugares que sequer hoje trabalham com rede social, assim, né? Eles até podem ter um perfil, mas assim, é muito mal trabalhado, assim. Então, e casa cheia. Sempre casa cheia. Porque foi lá, comeu bem, volta lá. Claro. Não vai em outro, assim. Então, eu acho legal isso, assim, porque existe uma dependência, claro, assim, uma necessidade de comunicar, mas uma vez fidelizando esse cliente, assim, você não... Né? É muito louco. A lógica do restaurante é muito diferente, assim, eu acho. Vamos falar um pouquinho de emprego também, Beto. A gente tem aqui uns dados, né? Dados do setor de alimentação fora do lar que registrou um aumento expressivo na geração de empregos formais no primeiro semestre de 2025. Segundo dados do CAGED, foram 33.556 novas vagas com carteira assinada no período, né? O perfil etário desses contratados também chamou a atenção, que mais da metade são jovens, né? Tem entre 18 e 24 anos. Isso confirma que os restaurantes têm sido a porta de entrada aí do primeiro emprego de muita gente, de muitos jovens. Eu acho que o restaurante, ele ainda não vejo, a gente tem sempre essa expectativa de ser uma profissão que as pessoas sonhem com uma carreira nesse setor de restaurantes. Mas ainda não é, a gente vê muita gente de passagem, assim, é garçom por um X tempo, fazendo faculdade, para pagar alguma coisa e tal, e depois... o primeiro emprego, essa porta... É uma entrada, uma porta de entrada. Da carteira assinada. Porque não exige conhecimento, né? Você forma um garçom muito rápido ali pelo trabalho, uma instrução muito simples, assim, mas ele é uma porta de entrada e hoje vejo também muito imigrante, né? Assim, a gente tem o quadro nosso hoje, dá para dizer que ali 20-25% são pessoas imigrantes que estão aqui. E aí normalmente tem que dar essa formação, esse auxílio, é difícil contratar também? Como é que funciona? Assim, a mão de obra é engraçado porque, assim, desde que eu me conheço por gente, convivo com donos de restaurantes, assim, é sempre uma questão desafiadora. Puta, tá difícil contratar, a gente não acha ninguém, ou você entrevista a pessoa não aparece, sabe? É complexo um pouco. Então eu não acho que é novidade isso, assim, a gente fala sobre isso, mas fala há muito tempo, né? É uma reclamação constante, assim, essa dificuldade de contratar e de fidelizar um funcionário e tal. Felizmente, ali nos meus negócios, a gente tem feito um trabalho que tem conseguido contratar e a pessoa fica. Então, eu tenho sentido hoje uma vantagem até pelo tamanho do meu negócio. Assim, a gente tem uma estrutura para receber melhor as pessoas com quem a gente se relaciona profissionalmente. Mas, enfim, assim, é um desafio sempre, eu acho, a contratação. E o Tutano, né? Vamos falar do Tutano. Era uma revista, evoluiu para um festival. Qual que é a importância que você vê de estar discutindo, de está trazendo esse tipo de debate aí para Curitiba e para todo o Paraná? Então, o Tutano nasceu em 2012, eu acho que até um pouco meu ímpeto assim, de escrever, eu gosto muito de escrever, apesar de não ser escritora, minha irmã é escritora, então tem alguma coisa na genética aí. Com a ideia de falar um pouco, conversar com esse cliente que está nos nossos restaurantes, assim, mas já não nos vê tão presente, porque pelo tamanho que tomou. Então eu pensava, puxa, esse cliente vem, mas ele não vê a gente circulando, então como é que eu mantenho um laço? E nasce a Tutano para falar do trabalho, do dia a dia, dos desafios do dia a dia, como uma revista muito interna, assim, até do Madalosso na época e tal. E ela logo cresceu e a gente começou a falar do cenário gastronômico de Curitiba e fazia muita matéria sobre isso, então ela nasce como uma revista e ela depois vira portal na crise de 2015, as dificuldades e tal, ali, né, que era muito caro imprimir uma revista. Muitas revistas migraram para o digital, a gente continua produzindo material para o digital, mas em um momento a gente começou a perceber que as pessoas que queriam entrar no mercado da gastronomia, ou empreendendo, ou sendo funcionário, ou até apaixonado por comida, que poderia ter um evento aí para debater esses assuntos, assim, né? Então a gente criou lá em 2018, 2019, o primeiro Fórum Tutano, que coloca empresários do segmento, chefes de cozinha, profissionais da área, em debates, mesas redondas ou palestras para um público que tem interesse nisso e virou um negócio muito incrível, assim. A gente fez 3 anos no Madalosso e a gente está indo para o 3º ano agora aqui no Museu Oscar Niemeyer. Que é 2 dias de... São 3 dias de evento. 3 dias de evento. São 2 dias de feira gastronômica, então é para o consumidor final, né? Várias barraquinhas de vários chefes conhecidos, super legal. Assim, tem desde café, tem vinho, tem
cerveja, barraca de boteco, comida italiana, frutos do mar, enfim, é uma série de coisas. Tem produtores locais, rurais, enfim. Então, uma série de atrações, com oficinas, etc., para o consumidor final, música ao vivo. 2 dias. E no terceiro dia, que é segunda-feira, que é escolhido na segunda-feira, porque para pegar o profissional que estão no entra de folga na segunda-feira, né? Daí é o dia das palestras. É o dia inteiro com pessoas que vêm do Brasil todo, os profissionais reconhecidos na área, para palestrar para o segmento. É um dia só de palestra. 2025 é a 6ª edição, né? E que tipo de resposta você já teve com relação ao festival? Assim, que tipo de feedback você teve das pessoas? Tem alguma história curiosa para contar para gente? Eu acho que muita gente sai dali inspirada, como um evento que, acho que de qualquer segmento, você pega simpósios de palestras sobre empreendedorismo em outras áreas, assim, a gente quando vai num simpósio, assim, assiste uma palestra, alguém a gente admira muito, a gente sai assim querendo ganhar o mundo. Eu acho que o Fórum Tutano faz isso, as pessoas estão assistindo, saem dali assim, puxa, eu quero seguir nessa carreira, eu quero empreender nessa área, eu quero melhorar o meu negócio e tal. Então, primeiro uma resposta assim desse entusiasmo, a gente sente muito isso, as pessoas participam. E o que é muito legal também, vem excursões, vem ônibus de Santa Catarina, ônibus do interior do Paraná, do interior de São Paulo, assim, com grupos de estudantes para participar do fórum. Então chega aquela galera assim, né, toda curiosa, conhecendo a cidade, conhecendo os restaurantes, indo no festival, indo no fórum. Essa relação é muito gostosa, assim, você vê que... Acho que a gente sempre quis isso, assim, de chegar nesse resultado de conseguir tocar essa pessoa que está querendo entrar nesse mercado e motivá-la e profissionalizar mais também. O evento faz isso, né? Você profissionaliza o mercado, é uma coisa que a gente precisa muito, então é uma pequena participação que a gente dá com esse evento de aumentar esse profissionalismo, assim, né? Acho que ele precisa de muitas outras coisas acontecendo, mas a gente consegue ajudar nesse cenário, assim, eu acho. Você tem um olhar, né, preocupado em mostrar Curitiba, mostrar o Paraná. Você também gosta muito de viajar, né, Beto? Tuas viagens também te inspiram, também tem essa vivência foram 100 dias... Eu fiz viagem de moto muito longa. De moto muito longa. Como bicicleta. Como é que isso influencia o teu olhar para o mundo, enquanto sociedade? Como é que é um desapego? Cara, assim, é muito... eu fico tentando resgatar na minha memória da onde vem isso, assim, né? Porque as viagens que eu gosto de fazer são muito... Eu gosto de viajar sozinho e assim, ir para um lugar completamente desconhecido, que eu não reservei nada, que eu vou, né, a viagem de moto é assim, a viagem de bicicleta também. E eu acho que é desde criança, assim, porque eu com a minha bicicletinha lá, quando eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, eu já queria ir para a escola com a bicicleta, que era 10 km da minha casa, eu ficava sonhando com isso. E depois que eu comecei a sair um pouco, eu já tinha uns 13, 14, 15, eu comecei a viajar perto, tipo, ir para Castro de bicicleta, assim, fazer uma viagem de um dia inteiro e tal. Então, é algo que eu carrego, né, que está dentro de mim, assim, e depois, claro, eu fiz viagens muito mais longas, viagem de moto, viagem de 15 dias de bicicleta, fazendo lá 1.500, 1.600 quilômetros, assim. Eu não sei se talvez um pouco disso também é que o nosso dia a dia, quem tem restaurante, tem uma relação muito intensa com muita gente, o tempo todo falando e tal, que quando eu eu falo, não, cara, eu quero ficar tipo 10 dias sem ninguém saber quem eu sou, sem e comer em qualquer lugar, assim, não importa onde eu, sabe? Experiências inusitadas, assim, descobrir. Qualquer lugar, ficar em qualquer lugar, e às vezes é muito bom, às vezes é ruim, e acho que até essa composição dessas diferenças são muito interessantes para poder sentir, né? E assim, isso, sei lá, acho que inspira de alguma forma, assim, o nosso negócio, assim, porque agora falando de volta do restaurante e tal, acho que o negócio pequeno, ele carrega muita coisa interessante, tão interessante quanto um negócio grande. Um negócio familiar é tão fantástico quanto um negócio de rede grande. Eles são diferentes, mas eles se complementam muito bem e cada um tem uma particularidade, e ficar analisando isso eu gosto bastante, assim, dessas coisas. E você também recebe cicloturistas na tua casa, também
também tem essa troca também com essas pessoas que vêm a Curitiba. Eu faço parte de uma comunidade na internet, ela se chama Warm Showers, que são pessoas que abrem sua casa para receber viajantes de bicicleta. Então, volta e meia aparece um e-mail assim, estou passando por Curitiba, estou vindo da Colômbia de bicicleta, estou passando por Curitiba, e aí, tudo bem, fica aqui 2, 3 dias em casa e tal. Eu tenho recebido menos agora, porque eu me mudei faz um tempo, mas eu recebi bastante gente já, assim. Isso sempre te ajudou também, essa troca de experiências, até na culinária mesmo? Na culinária até não sei, mas talvez não, mas é muito legal, vida, assim, né? Essas pessoas vêm com uma percepção de mundo, assim, tão desapegada, assim, o cara está 7 meses viajando de bicicleta, é fantástico, assim, com muito repertório sobre política mundial, sobre a vida de modo geral, assim, as diferenças entre países, sociedades, assim, eu acho fantástico, assim, falar com esse pessoal que viaja. Que está assim solto pelo mundo, assim, sabe? Eu queria muito fazer isso, eu não tive coragem suficiente ainda. Beto, e para a gente fechar, vamos fazer o convite então, né, para quem está em Curitiba ou quiser vir a Curitiba para participar do Festival Tutano Gastronomia. Quando que vai ser? Final de setembro? Final de setembro, dias 27, 28 e 29 de setembro, sábado, domingo e segunda-feira. Feira o dia inteiro, no sábado e domingo, com várias barraquinhas de comida, etc. Oficinas, aulas de culinária, degustação, harmonização de vinho, cerveja, enfim, uma série de coisas. E na segunda-feira, que daí é dia 29 de setembro, as palestras com vários profissionais que vêm de fora de Curitiba e no Brasil todo aqui para falar com interessados em entrar nesse segmento, profissionalizar, enfim, essas coisas. Então, 27, 28 e 29 de setembro, Fórum Tutano. E qual a mensagem que se deixa para quem pensa em empreender, ser um chefe de cozinha ou se aventurar na cozinha? Qual que é a mensagem que você gostaria de deixar para quem se interessa pelo setor da gastronomia? Eu acho que empreender na área de gastronomia e restaurantes, né, é uma possibilidade da gente materializar, eu sinto muito assim, se materializa a tua identidade em alguma coisa. E isso é uma coisa muito fascinante, assim, e até um recorte daquele momento da vida, assim, eu lembro que meu primeiro restaurante foi em 2011, aquela casa tinha muito meu ali, assim, né? E você vê a pessoa entrando, gostando e voltando, é como uma pessoa entrar na tua casa e querer voltar. É isso que a gente sente, assim, a pessoa entra na minha casa e fala, nossa, gostei tanto, quero voltar a te visitar. O restaurante me dá muito isso, então, eu já abri, eu acho que 7 negócios diferentes, assim, ao longo desse tempo, já 2 ou 3 fecharam, a gente readaptou e tal, mas a sensação é sempre muito parecida, assim, você contextualizar aquilo de modo que a pessoa entre e queira voltar e você, enfim, materializou algo que estava dentro de você e a pessoa marca. Deixou a tua marca. É uma marca, assim. Você vê tua ideia virar um negócio, sair do campo da ideia e virar um negócio é maravilhoso isso. E o cliente tem sempre razão? Não tem, definitivamente não tem. Mas a gente escuta muito o cliente, assim, respeita muito assim, as opiniões sempre e tenta entender por quê. Mas não tem sempre razão, porque eu acho que isso dá muita autoridade e é uma autoridade às vezes que é usada pro mal, assim, né? O fato de humilhar alguém que trabalha como garçom ou usar isso de uma forma negativa. Então eu acho que não é sempre razão, mas a gente sempre tem que ouvir. Eu acho que sempre ouvir e entender o que está falando. Mas sempre razão é um pouco demais. Tá certo. Beto, obrigada pela sua participação, pelo seu tempo, por participar aqui do Arte e Cultura. Eu que agradeço, estou à disposição quando quiserem. Adorei, eu volto. A gente fica por aqui. Outras notícias você acompanha no nosso site e nas nossas redes sociais. Até mais.